Olá! O objetivo desse exercício é encontrar todas as primitivas da função x cosseno de x. Você se lembra o que é a primitiva de uma função, não é? Se eu considerar uma função f, então f, uma função f é a primitiva dessa função f, se a derivada dela dá exatamente a função f no domínio da função f. Então, para todo x no domínio da função f, a derivada de f é exatamente igual a f. Pois bem, para calcular as primitivas de x cosseno de x, eu preciso calcular a integral indefinida de x cosseno de x. Neste caso, como a função x cosseno de x é o produto de duas funções, a função x e a função cosseno de x, e ambas a gente sabe como integrar e como derivar, nos parece que o método da integração por partes é o método adequado para se calcular essa integral indefinida. Bem, eu espero que você se lembre do método de integração por partes. Se x for a variável independente, o método de integração por partes nos diz o seguinte, que a integral de u v' dx é igual a uv menos a integral de v u' dx. Outra forma de escrever isso é utilizar a seguinte notação, se nós denotarmos por dv v' dx e du u' dx, então essa fórmula fica assim, a integral de u dv é igual a uv menos a integral indefinida de v du. E qual é a vantagem desse método? Que essa integral pode ser complicada, mas essa integral aqui pode vir a ser mais simples. E é exatamente o que vai acontecer nesse caso. Bem, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que escolher as funções que vão fazer o papel da função u e da função v nesta fórmula aqui. Eu vou fazer a seguinte escolha. Eu vou chamar de u a função x. Portanto, quem é a derivada de u com respeito a x? Ela é exatamente 1. Portanto, du é igual a 1 dx, que é a mesma coisa que dx. Bem, se u é x, então dv necessariamente tem que ser cosseno de x dx. Então, dv é cosseno de x dx. Portanto, a derivada de v com respeito a x tem que ser igual a cosseno de x. Portanto, v tem que ser uma função cuja derivada com respeito a x dá cosseno de x. A gente conhece uma função que tem essa propriedade, é exatamente seno de x. A derivada de seno de x com respeito a x é exatamente cosseno de x. Pronto, nós temos a função u e temos a função v, então agora é só aplicar a nossa fórmula. Então, a integral de x cosseno de x dx é igual a uv, ou seja, u, que é x, vezes v, que é seno de x, menos a integral de v du, ok? Menos a integral de v du. V é seno de x e du, a gente calculou aqui, du é dx mesmo. Prontinho. Essa integral indefinida é igual a x seno de x menos a integral indefinida de seno de x. E note que essa integral aqui ficou muito mais simples que a integral
anterior. A gente conhece a primitiva de seno de x. Então, vamos lá. Então, isto é igual a x seno de x menos a primitiva de seno de x. A primitiva de seno de x, qual é a função cuja derivada é seno de x? A derivada de cosseno de x é menos seno de x. Portanto, a derivada de menos cosseno de x é igual a seno de x. Assim, a integral indefinida é x seno de x mais cosseno de x. Ok? Mas a gente se esqueceu de uma coisa, isto é importante. Esta aqui é uma das primitivas. Esta função aqui, quando derivada, nos dá exatamente x cosseno de x. Porém, existem outras primitivas. Como você obtém todas as primitivas, adicionando uma constante aqui, nesta continha aqui. Então, nós obtivemos que a integral indefinida de x cosseno de x é x seno de x mais cosseno de x mais uma constante. Qualquer constante que você coloque aqui dá origem a uma primitiva de x cosseno de x. Bem, isso termina o exercício. Mas talvez você não acredite em mim. Será que esta aqui realmente é uma primitiva de x cosseno de x? Tem um jeito muito simples de verificar se a gente acertou o exercício. Tudo que a gente tem que fazer é derivar essa função x seno de x mais cosseno de x e verificar se a derivada dela é realmente x cosseno de x. Então vamos lá, vamos calcular a derivada de x seno de x mais cosseno de x. Bem, para calcular a derivada desse primeiro termo, nós temos que aplicar a regra do produto. Então, a derivada de x seno de x é igual a derivada de x, que é 1, vezes seno de x, mais x vezes a derivada de seno de x, e isso a gente sabe é igual a cosseno de x. Mais a derivada desse segundo termo, a derivada de cosseno de x. A gente sabe qual é a derivada de cosseno de x. A derivada de cosseno de x é menos seno de x. Pronto, ficamos com seno de x mais x cosseno de x menos seno de x. Seno de x corta com menos seno de x e a gente fica apenas com x cosseno de x. Prontinho, acabamos de verificar que a derivada de x seno de x mais cosseno de x é igual a x cosseno de x. Portanto, esta é realmente a primitiva de x cosseno de x. É isto aí.